Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o nosso convidado de hoje escreve poesias há mais de 30 anos e tem alma de poeta. Nos anos 90, ganhou 2 concursos de poesia nas rádios locais, tirando em primeiro e segundo lugar. E recentemente foi finalista em 3 concursos nacionais de poesia. Estou falando do poeta Cláudio Mendes. Tudo bom, Cláudio? Tudo bom, Renata? É um prazer enorme te receber aqui no programa e saber que temos mais um poeta aqui na nossa cidade, com prêmios nacionais literários. É uma honra. Sim, eu agradeço estar aqui no programa. Você, escritora, sabe muito bem que cada oportunidade que é dada para nós que estamos começando é um pequeno passo a um rumo bem distante. Então, fico feliz também por estar aqui e agradeço. Então, vamos falar um pouquinho então dessa tua trajetória. Você começou a escrever poemas então nos anos 80, ou seja, há mais de 30 anos, né? Sim. O que te inspirou para você começar a escrever? Bom, é assim, ó. Eu não vou dizer que tive aquele foco de inspiração, mas não sei se lembra, nos tempos antigos, era muito usado o disco de vinil. Claro que eu me lembro. Bastante. Então, a minha mãe tinha uma coleção de discos. E dentro desses discos tinha um disco do Evaldo Braga. Sim, não conheço. Um cantor negro. Sim. Nesse disco tinha uma faixa que o Cid Moreira fez uma homenagem a ele. Eu não sei o título, mas era uma homenagem muito linda, um poema muito lindo. Então, aquele poema eu ouvia e ficou gravado na minha cabeça. Você tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época? Olha, nessa época eu devia ter uns 11, 12 anos. Tá, guri? Pré-adolescente. É, bem tempo antigo, ainda é aquela coisa de lá no fundo. Então, tipo assim, aquilo ficou gravado. Então, acho que aquele foi um pequeno fagulho dentro de mim para começar a expandir. Mas, assim... Você se lembra quando você escreveu a primeira poesia? Não. De fato? Aí, a primeira mesmo, não. Eu sei que foi nos anos 80, época de escola. Então, eu escrevia. Mas, assim, a primeira mesmo, eu não tenho recordação. E você teve incentivo de alguém? Como é que surgiu essa vontade, assim, de escrever? Não tive incentivo. Foi próprio, uma coisa tua mesmo? Natural? Natural. Nasceu, veio e... comecei. Até então, a poesia na época era coisinha de criancinha, que na época tudo era mais difícil, não tinha tecnologia, era só de papelzinho, canetinha, escrever, passar. Então, não tive, mas, digo assim, como eu volto a dizer, aquele poema lá do Cid Moreira, aquela homenagem, sempre me fazia... lembrar de alguma coisa e mexeu dentro de mim. Então, onde foi indo, comecei a escrever. Ô, Cláudio, você falou, você tem aqui, ó, ainda nos anos 80, você se achava diferente dos amigos, né? No modo de pensar e no modo de agir, e aí você começou a lutar a favor da natureza. E até hoje algumas pessoas te conhecem por natureza. Como é que é essa história? Pois é, então... tempo de escola, gurizada, onde eu morava, tudo amiguinhos. Tu és aqui de Tubarão mesmo? Sou de Tubarão mesmo. Estudou aqui? Sim, estudei aqui até então em escola fechada, a escola Mauá. Então, na época de estilingue, meus amigos na época gostavam muito de estar matando passarinho. Ai, meu Deus, tá. Coisa de guri da época, coisa de guri, assim. judiar Era de cachorro, normal, né? Judiar de cachorro. E aquilo começou a mexer comigo. Então eu não gostava. Sim. Então eu comecei a começar a conversar, a impedir, a questionar. Então eles já me chamavam de louco, porque eu defendia a natureza. Mas... como digo assim, eu me tornei diferente por quê? Porque o modo deles de pensar na época era só destruição. Destruir, matar... E fazer maldade. Exatamente. E o meu não. O meu era de proteger. Então, eu me diferenciei nisso daí. E começava, muitas vezes até ensinava eles. No Morro do Formigão, eu levava 15 jovens para subir no morro, para fazer expedição.
época de escola, eu cheguei a fazer uma carteirinha de protetor da natureza. Olha que bacana. A professora Marisa, ela me ajudou muito nessa época aí. Então, onde comecei a diferenciar e ter esse nome de natureza. Mas esse nome era um nome para homenagear ou era tipo um bullying, assim? Não, digo mais, era um apelido que me identificava. Tá. Porque, como eu salvava a natureza, nos posts, eu pegava e escrevia tudo, salve a natureza. Olha só, então era uma causa forte mesmo. Não, era uma causa forte. Cheguei na época até a enfrentar armas, tudo. Nossa. Fui até amarrado numa árvore, numa época atrás, nessa mesma época. Olha. Porque a minha luta era forte. Cheguei até a conversar com o prefeito na época para tentar me ajudar. Eu tinha... Isso foi anos 90, mais ou menos? Não, anos 80. 80 ainda, antes ainda, tá? Na antes. época que você começou. Exatamente. Até eu queria fazer um grupo ecológico, mas não consegui. Mas eu levava a sigla, né? SADAAN, Super Amigo dos Animais, Ajudando a Natureza. Olha que... Esse eu sempre levei comigo. Então, onde eu fiquei conhecido por natureza. Isso aí é a tua adolescência, Minha então? adolescência. Exatamente isso. E isso te marcou, então? Marcou bastante. E o poema, posso dizer, Cine gerou através disso aí. Foi a partir daí que você começou a trabalhar os poemas, então? É, praticamente isso daí. Porque, tipo assim, eu salvava a natureza, mas daí eu me acolhia nos morros. Aquela que tinha paz, sossego, tranquilidade, tinha os animais ao meu redor. Então lá eu ficava pensando, analisando, passando mais tempo. isolado, mais tranquilo. Exatamente isso. Muito diferente da rotina dos jovens, né? Bem diferente da rotina dos jovens da época. Da época e hoje também, né? Bem hoje quietos, também. bem... Sim, sim. Então onde deu essa diferença? Então você sempre foi mais introspectivo, mais quieto? Sim. Falava quando era necessário, mas ficava mais na minha. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta nós vamos conversar um pouquinho então sobre a questão dos concursos literários, né? Sim. Tá ok? Ok. Não saia daí que a gente volta já já. Olá! Estamos de volta e no bate-papo literário de hoje estamos recebendo o poeta Cláudio Mendes, que recentemente foi finalista em 3 concursos nacionais de poesia. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, eu quero falar do IASG, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. E agora, no IASG, você tem um programa totalmente novo, onde a tecnologia digital está associada ao ensino dentro e fora da sala de aula, trazendo maior mobilidade, flexibilidade e rapidez ao seu aprendizado. Usando tablet, celular, iPod e outros aparelhos digitais, você tem acesso a uma variedade de materiais e pode escolher o que mais se identifica. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASG. Cláudio, voltando então, você começou então com a questão da natureza, isso te levou aos poemas. Sim. E nos anos 90 eu tenho aqui que você gostava de compor músicas. É isso mesmo? É exatamente isso. Compor música, sim. Tipo assim, eu fazia as músicas, mas era eu que cantava, era eu que ouvia. Boa. Mas você estava feliz por isso? Eu estava muito feliz. Aí o que acontecia? Eu ia para os morros, salvava a natureza, ia para os morros, e lá eu tinha uma pedrinha exclusiva onde eu ficava em pé e cantava. Que legal. Cantava as minhas próprias músicas. Só que essas músicas, na verdade, eram poemas. Musicados, sem dúvida nenhuma. Então até hoje eu tenho, dessas músicas que eu fazia antigamente, eu devo ter umas 4 na minha página, que são lindos poemas. Que legal. Ô Cláudio, e nos anos 90 você também ganhou concursos, acho que 2 concursos literários aqui na nossa cidade, nas rádios. Eram concursos de poemas promovidos pelas rádios? Não era um concurso, não era concurso exatamente de poemas, era um concurso de, como é que eu vou dizer? Era de namorados.
na rádio. Tá, você tinha que fazer um poema para namorado, no caso, é isso? Exatamente, mais ou menos isso. Tá. Como faz muito tempo, já não tem muita lembrança. Então, daí eu lancei tirei em segundo lugar. Olha, que aí na outra vez lancei outro, aí eu tirei em primeiro lugar. Foi bem interessante na época. E você tem esses poemas ainda hoje, não? O primeiro que eu ganhei em segundo lugar, já não tenho mais. Já se perdeu. Mas o outro que eu tirei em primeiro, tem. Só que ele é um poema evangélico. Mas muito bonito. Da época de 90, acho que foi 95, 96 mais ou menos que eu fiz esse poema. Você tem um poema muito bonito que eu já li, que é Nos Braços de Deus. Que, na verdade, ele foi inspirado numa tragédia, né, que aconteceu em São Paulo. Conta pra gente como é que foi. Então, Renata, a época acho que foi 87, 88, não tenho muita lembrança dessa data exata, mas eu estava sentado na cadeira lá, daí eu vi na televisãozinha, preto e branco da época, a notícia que um desmoronamento de um barranco aconteceu, matando muitas pessoas, infelizmente várias crianças. Daí aquilo mexeu, veio. Peguei a caneta e escrevi. Escrevi música, né? Até então música, não poema. Sim. Cantava mas só que nesse momento que eu cantava e escrevia, as lágrimas desciam. Então, aquilo foi um puro sentimento. Um fato que ocorreu, que estava me correndo por dentro, eu soltei. Só que tem uma história muito interessante. Esse poema, Nos Braços de Deus, tem então música, eu fiz em 87, 88, e nos anos 90 ele ficou perdido. Ficou praticamente em torno de 28 anos perdido, sem eu saber onde estava. Aí chegou esse ano, eu não sei se você lembra daquela guerra que teve na Síria, onde... Foi quando eu li, Então, daí eu estava mexendo nos meus papéis, de repente, olho, lá está meu poema. Olhei assim... Que atual, né? Atual. Peguei, passei num caderno limpo, minha esposa e meus 2 filhos no outro quarto vendo o filme, daí eu falei, não, eu vou ficar aqui, vou passando, e as mesmas lágrimas que caíram lá em 88, desciam dos meus olhos naquele momento que eu estava reescrevendo para botar na minha página. Até teve boa repercussão. Foi muito bonito. E é muito atual, gente, porque com as guerras que a gente está passando hoje, com as crianças que a gente perde por causa dessas guerras, realmente toca, todo mundo que lê fica tocado. Sim, não, realmente ele é bonito, ele mexe muito. Quando eu compartilhei, teve 100 e poucos compartilhamentos no Facebook. Então, é um poema muito lindo. Realmente é um poema que mexe e que faz até a pessoa chorar. Toca, então, gente. Realmente. Ô, Cláudia, e agora, então, recentemente você começou a os concursos literários nacionais, né, na categoria poesia. Conta um pouquinho pra gente, então, dessa sua experiência nesses concursos. Como é que foi? Então, eu sempre tentei procurar alguma coisa na poesia que pudesse me levantar um pouco, porque assim, eu não tenho uma obra escrita. Mas tem muitos poemas, tem a página que eu mexo direto. Tem a sua página no Facebook que você só coloca ali, é uma página para os seus poemas. Como é que chama a página? A página é Alma de um Poeta. Alma de um Poeta. Exatamente. Então, daí eu comecei a procurar concursos na internet. Aí veio esse. Eu peguei, vou me inscrever. Cada autor podia botar 2 poemas. Daí eu lancei esse daqui, Nos Braços de Deus, e coloquei outro. Tive expectativa de ganhar. Não vou mentir porque eu tinha certeza que eu ia ganhar. Que bacana. Mas aquela ansiedade, né, sempre mexe por dentro, não adianta. E chegou um dia antes de vir o resultado do concurso, ia vir no dia anterior, daí de madrugada me levantei, puxei a internet, lá estava eu. Vencedor, um dos 250 Sim, porque vencedores. são mais de 13 mil inscritos, né? É muita gente. Esse primeiro livro aí foi
2.614 autores inscritos, num total de 5 mil e poucos poemas. Exatamente, Então, foi uma alegria imensa. Quando eu olhei assim, pô... Você estava entre os vencedores que participariam da coletânea da editora, né? Exatamente. E dentro dessa coletânea, tem poetas oficiais que têm obras escritas. Claro. Tem jornalista que está dentro dessa coletânea. Então, onde me senti mais alegre ainda, porque uma pessoa pequena está no meio de pessoas grandes. Então, assim, para mim, a nível nacional, uma vitória imensa. Mas sem dúvida nenhuma, não tenho dúvida Imensa. disso. E essa é a primeira, né? Depois tem mais. Sim, essa foi a primeira. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta falando dos outros, pode ser? Pode ser. Combinado, então. Não sai daí que a gente volta já já. Olá! Estamos de volta e no bate-papo literário de hoje estamos recebendo o poeta Cláudio Mendes, que recentemente foi finalista em 3 concursos nacionais de poesia. A literatura não só diverte e emociona, mas também contribui para a educação e formação dos nossos jovens. Um dos objetivos do bate-papo literário é incentivar para que as pessoas leiam mais. Por isso, a cada programa a gente dá uma dica literária. E a dica de hoje é o livro Eu, Passarinho. Ver as coisas com simplicidade não é tão simples assim. A poesia de Mário Quintana é a prova disso. Em seus versos, a vida nossa de cada dia se revela profunda e bela, além de divertida. Graças ao seu olhar doce, sensível e bem-humorado, este gaúcho está sempre entre os mais queridos de nossa lírica. Essa antologia, dividida em 4 eixos temáticos, aborda assuntos recorrentes na obra de Quintana: a fantasia, o cotidiano, o humor e a metalinguagem. O livro, que cobre toda a carreira de Quintana, apresenta uma grande riqueza de temas e de formas. Aqui encontramos sonetos, versos livres, aforismos e prosa poética, diferentes modos de expressar uma coisa só: a grandeza desse poeta passarinho, que nunca passa sem nos levar em suas asas. Mário Quintana é um poeta gênio, né? Eu sou apaixonada por Mário Quintana. Realmente tem poeta assim, é sensacional. E ele tem aquela frase: vocês passarão e eu passarinho. Se eu não me engano, essa frase tem a ver com... Ele não foi escolhido para estar na Academia Brasileira de Letras, né? Ele tinha sido entre os candidatos algumas vezes, mas nunca chegou a ser escolhido. E ele ficou muito magoado de não ser escolhido. E aí acho que ele fez essa frase: vocês passarão e eu passarinho. Uma boa colocação, né? É uma boa colocação. Realmente. Mas me diz uma coisa, antes da gente começar a falar então das outras coletâneas, como é que vem essa inspiração? Como é porque eu acho que o poeta tem muito disso, né? Você tem um esquema de escrita, ou você escreve quando a inspiração realmente chega? Como é que funciona? Então, tem poeta que dá um tema para ele faz em um dia, meia hora, e faz o poema. Tem poeta que, para escrever um poema, ele pensa, escreve um verso, pensa, escreve outro, bonitos, lindos, maravilhosos. Eu já não consigo ser assim. A poesia vem dentro de mim, eu tenho que escrever. Se eu não escrever, eu perco. Eu já escrevi, botar assim, 2 poemas em menos de 3 minutos. Tem época que, quando vem a inspiração dentro de mim, eu tenho que escrever em qualquer canto. Se não tiver nada para escrever, eu pego caixa de papelão, qualquer coisa, mas aquilo que está dentro de mim eu tenho que liberar. Naquele momento. Naquele exato momento. Passou, foi, né? Passou, esquece. Não consigo mais trabalhar em cima. Você tem ideia de quantos poemas você tem escritos? Não. Hoje eu devo ter em torno de uns 100 e poucos poemas escritos, que muitos se perderam no decorrer dos anos. Porque a gente acaba escrevendo, deixando numa gaveta, e quando vê, minha mãe botou fora alguns. Minha mas falecida mãe nem sabia. Não sabia, realmente não sabia. Achava os papéis espalhados. Eu tenho uma mochila de papéis desde os anos 80 e pouco lá. Nossa. Para
voltando um pouco desse aqui, Sim, desse poema, eu fui ver, eu tenho o original desse poema, de 88 ainda. Olha que bacana. Tá lá escrita a caneta, o rascunho. Daquela maneira. Daquela maneira, certinho lá, meio amarelado. Mas o interessante é que ainda tem o original. Ô, Cláudio, então além dessa coletânea que você está fazendo parte, então agora você já está fazendo parte de mais 2 coletâneas, você ganhou mais 2 prêmios nacionais. Sim. Conta pra gente. Mais 2 prêmios. Finalizando esse prêmio que ganhei, me inscrevi novamente pela mesma editora. E para felicidade minha... Isso bem em seguida, né, de um concurso do outro, né? Exatamente, em seguida ganhei esse, daí já apareceu o edital público, me inscrevi, ganhei, que agora é o CNNP, Concurso Nacional de Novos Poetas. Fui novamente classificado com o poema de 2018, que é o Caos. Nesse mesmo período que me inscrevi nessa editora Vívara, eu me inscrevi na editora Trevo também. Ganhei também. A Vívara é da onde, essa editora? A Vívara, se eu não estou equivocado, é de Minas Gerais. De Minas, tá. E a Trevo é de São Paulo. A Trevo é de São Paulo. Então, daí eu me inscrevi na Trevo, ganhei também com um poema Sempre Juntos, um poema lindo que eu fiz em 2001 para os meus filhos. Ai, muito eu acho lindo. Que esse eu já li também. Lê, se eu não me engano, eu acho que deve ter comentado. Sim, realmente lê se comentasse. Muito lindo. Então, assim, com esses são 3 prêmios consecutivos. Puxa, tudo agora em 2018? Tudo em 2018, em menos de 5 meses. Nossa, Cláudio. Tem mais 2 concursos ainda que tá para vir o resultado. Então, assim, e como é que é essa batalha? Porque a gente sabe que não é fácil, né, de publicar, poxa, você tem que se inscrever, fazer parte das coletâneas também. Sim. Como é que é você enfrentar os obstáculos para conseguir? Porque isso é um sonho, né? Mais do que tudo. Não é a sua profissão, né? Você é profissional na área de marmoraria e tal. Mas de vez em quando você pensa em desistir, porque é um sonho realizado, né? Sim, é um sonho realizado porque, tipo assim, como eu falei, eu não tenho um livro. Pretendo, tenho material para isso, mas está em projeto. Tá certo. Então, assim, cada prêmio desse, Renata, é um trabalho, sim, porque ganhar o concurso, sei que ganhei, mas pela cláusula tem que adquirir 10 exemplares e tem um valor X. Que você tem que pagar para adquirir esses exemplares. Então, nesse período, nesses 3 aí, eu procurei apoio, até mesmo de empresas, só que não obtive apoio. Então, pessoas comuns me ajudaram e... Acreditaram no seu trabalho, exatamente. Te admiram. Daí o primeiro consegui, está aqui. O segundo já está quase feito. O terceiro já está pago praticamente. Está ótimo. Então, assim, tudo está prosseguindo. Mas como eu estava te falando anteriormente, é um investimento em qualquer coisa que a gente faz na vida, a gente tem que investir, né? Sim, sim. Eu estou nessa fase do investimento também. Estou nessa fase do investimento. Mas é verdade. Não, isso é verdade. É porque se a pessoa não ir atrás... Não vai acontecer. Não vai. Pensar em desistir? Pensei várias vezes. Até mesmo quando eu ganhei isso aqui, depois eu pensei em desistir. Olha, tu pensa bem se tivesse desistido. Exatamente. Eu vou até fazer menção também, quando eu pensei em desistir, eu conversei com o professor Pedro, ele me deu alto apoio. A Catu, sinceramente, quando eu ganhei, eu conversei com a Catu pelo Messenger, conversei com a Miriam, muito querida também, me deu muita atenção. Aí ela me passou o telefone do professor Pedro, conversei com ele, eu depois agora conheci você também. Então as coisas vão acontecendo. Estão acontecendo. Se tu faz, acontece. Tu consegue ler um pedacinho de um poema pra gente encerrar? Sim, por favor? Com certeza. Então, só deixa eu pegar a página aqui. Vou pegar a parte que eu acho muito bonita. Tá, por favor. Dormem, criancinhas, pois o futuro se espelha em vocês. Dorme, criancinhas, nós sentimos as suas faltas. Aonde vocês estão? Fiquem perto de Deus, que Ele lhes protegerá. Ouçam as nossas vozes.
as vozes arrependidas, as vozes que mudaram as suas vidas, as tantas vozes arrependidas que pedem a vocês perdão, 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 nossas criancinhas. Muito bom. Esse é o trecho que eu mais gosto. Que é desse, Nos braços de Deus. Cláudio, muito obrigada por vir aqui hoje e compartilhar conosco, então, os seus poemas, os seus projetos, e será sempre muito bem-vindo aqui no Bate-Papo Literário. Novamente agradeço a oportunidade e agradeço a toda a equipe também que estão aqui nos gravando. Ok. Então, assim, Renata, muito obrigado, tá? Agradeço de coração a oportunidade que tens dado para mim. Obrigada, Cláudio. E eu conversei então hoje com o poeta Cláudio Mendes. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível na minha página do Facebook, facebook.com/Renata M. Adalbó, ou pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!